professores, professores coordenadores, sejam muito bem-vindos à nossa ATPC de anos iniciais, hoje com um tema muito interessante que é aprendendo perímetro, área e configuração retangular com o geoplano, não somente com o geoplano, mas também com a malha quadriculada e outros recursos pedagógicos que eu vou apresentar aqui para vocês. Espero que essa TPC seja bem prática, bem dinâmica, para vocês elaborarem suas aulas e isso reverberar aí na aprendizagem dos nossos estudantes. Nossos objetivos são desenvolver ideias de configuração retangular, cálculo de área e perímetro a partir do trabalho com malha quadriculada e geoplano, explorar o geoplano conhecendo suas funcionalidades e características para ampliar recursos e metodologias no ensino da matemática nos anos iniciais. Os conteúdos são configuração retangular, isso mesmo que vocês já aprenderam lá de Gerard Verneau, dos campos conceituais, o campo multiplicativo, uma das ideias é a configuração retangular, né? Perímetro, né? Então, calcular o perímetro de uma figura e área. Nossa leitura em voz alta de hoje é esse livro aqui, ó, da Rosane Pamplona, vocês conseguem ver? Contos de outrora para jovens de agora. Esse livro apresenta vários contos, fábulas, crônicas, curtinhos, né? Eu escolhi apenas um para vocês. A Rosane Pamplona, ela é escritora, especialista em contos que nos chegam pela tradição oral. É professora formada em letras pela USP, também é contadora de histórias dos contos do Brasil, do mundo e dela mesma. Vamos lá. O que é ser privilegiado? Essa história pode ser classificada como uma fábula. Tradicionalmente, dava-se o nome de fábula a qualquer narrativa de cunho fabuloso imaginário. Hoje, no Brasil, costumamos chamar de fábulas as histórias curtas que trazem como personagens animais que se comportam como seres humanos. Os mais famosos fabulistas foi Êxopo, que, segundo alguns historiadores, teria vivido como escravo na Grécia, no século 6 a.C. Consta que sua liberdade foi conseguida por meio das histórias que contava, muitas delas inspiradas nas narrativas hindus ou egípcias. O que eu escolhi para vocês hoje se chama Passinho por Passinho. E a diligente formiga, passinho por passinho, carregando restos de comida para o formigueiro. De repente, voou ao seu lado uma mosca presunçosa que se pôs a zombar. Aonde vai, pobre coitada? Carregando restos de comida? Como vocês são infelizes, formigas, tendo que se contentar com o que sobra. Mas veja eu, que vida privilegiada! Escolho o que quero, pouso onde me apetece, só me satisfaço com finas iguarias. A formiga nada respondeu, continuou com sua tarefa, passinho por passinho. A mosca, para mostrar o quão superior era, voou para a cozinha e pousou num suculento pedaço de carne que a cozinheira estava preparando. Um piparote certeiro e mortal jogou-a para longe. Dali a pouco chegou a formiga e carregou a infeliz presunçosa para o formigueiro, passinho por passinho. Nosso trabalho como professores, educadores, é de passinho por passinho, né? A gente vai de pouquinho em pouquinho. O que a gente semeia hoje, o que a gente ensina hoje, às vezes a gente vai colher o fruto dessa aprendizagem só depois de um tempo, né?
E esses passinhos fazem muita diferença na vida das crianças. Por exemplo, nossas professoras aí de primeiro, segundo, terceiro ano, quando alfabetizam, né, elas estão colaborando com o restante da escolaridade inteira da criança, né? Ou melhor, com o restante da vida todinha da criança, porque a gente sempre vai utilizar a leitura e a escrita na nossa vida. Então, vamos lá, né? O que é o geoplano e para que ele serve? O geoplano, ele foi desenvolvido por Caleb Gattegno em 1961. O que significa geoplano? Geo é geometria, plano é superfície plana. Então, trouxe aí uma imagem do geoplano para vocês. Trabalha a geometria em uma superfície plana. Vamos ver aqui as funcionalidades, né? Os objetivos de trabalhar com o geoplano. Então, para que serve esse geoplano? O geoplano, ele pode servir para construção espontânea de noções geométricas, introdução de conceitos geométricos de forma lúdica, conhecimento das figuras geométricas, fazer o uso de nomenclatura adequada às formas, a exploração do espaço que permite representar as diferentes formas e figuras que progressivamente aprenderá a diferenciar e nomear, resolução de problemas com o intuito da reflexão sobre o como e o porquê da solução, o desenvolvimento do sentido estético, conhecimento das cores devido aos elásticos coloridos, noção de espaço através da manipulação dos materiais, o desenvolvimento do raciocínio lógico, comparar, ampliar e reduzir formas e figuras, iniciar o desenvolvimento dessa percepção visual de formas geométricas planas. Lógico que o geoplano sozinho vai fazer tudo isso? Não. Quem que vai fazer isso? O professor, o educador, ao fazer o seu planejamento com a sua intencionalidade pedagógica, ele pode ensinar tudo isso com o geoplano. Eu falo que o geoplano, a caneta, a lousa são apenas materiais, são apenas recursos, mas para eles se tornarem pedagógicos, a gente precisa planejar aí as atividades, né? Eu posso usar, por exemplo, uma caneta para fazer barulho na aula, ou eu posso usá-la para escrever, dependendo aí de como o professor me ensina. É a mesma coisa com o geoplano, eu posso usar para ficar brincando com os elásticos, mas a partir do momento que um professor mostra como utilizar o geoplano, mostra como fazer a atividade, eu posso aprender variados conceitos matemáticos. E aqui, né, a gente tem uma citação da professora portuguesa, estudiosa aí da educação matemática, a Maria de Lourdes Serrazina, que ela fala que ao dar a oportunidade de experimentar a matematização através da manipulação de materiais, não estamos apenas a fomentar uma atividade lúdica, mas estamos principalmente a criar situações que favorecem o desenvolvimento do pensamento abstrato. Olha só, não é o lúdico pelo lúdico, é o desenvolvimento do pensamento abstrato através do concreto. A gente primeiro explora a malha quadriculada, o geoplano, para depois entender alguns conceitos, né, da matemática. Vamos lá, a formação dos conceitos pertence à essência da aprendizagem matemática e ela tem de ser fundamentalmente baseada na experiência. A base da nossa experiência reside na aprendizagem sensorial. É muito difícil, mesmo para um adulto, compreender o que se pode fazer com um geoplano sem ter de fato manipulado um deles, ter experimentado desde a colocação do elástico até a tentativa de resolver problemas mais complexos. Então, por isso é muito importante experimentar, vivenciar essas atividades. E aí vocês podem me perguntar o seguinte: por que não ensinar área e perímetro apenas com fórmulas ao invés de usar a malha quadriculada e o geoplano que acaba demandando mais tempo? Né? Por que eu não posso já chegar falando, aqui nesse retângulo a área eu vou calcular a base vezes a altura, né?
Por que eu não posso fazer isso? Ou então falar, ó, o perímetro é o contorno, é só somar a medida dos lados. Por que eu não posso trazer tudo pronto para minha criança? Vamos lá, segundo o Gerard Verneau, né, o mesmo autor lá dos campos conceituais, a gente tem aqui que um dos maiores problemas na educação decorre do fato de que muitos professores consideram os conceitos matemáticos como objetos prontos, não percebendo que estes conceitos devem ser construídos pelos alunos. De alguma maneira, os alunos devem vivenciar as mesmas dificuldades conceituais e superar os mesmos obstáculos epistemológicos encontrados pelos matemáticos, solucionando problemas, discutindo conjecturas e métodos, tornando-se conscientes de sua concepção e dificuldade. Os alunos sofrem importantes mudanças em suas ideias. Então, os alunos precisam experimentar, eles precisam construir suas hipóteses, suas conjecturas, seus métodos, suas estratégias. Se eu não sei calcular a área multiplicando, eu posso tentar somando, contando de um em um, né? Então, a partir do momento que eu exploro com um material manipulativo, um material concreto aí disponível para gente, eu sei que é mais possível que os meus alunos aprendam. Vamos para o próximo. Então, essa atividade é desse livro aqui, né? Espaço e Forma, da nossa professora Célia Maria Carolino Pires, que já faleceu, né? Ela construiu também, ajudou na construção do nosso material do EMAI. Nós temos também parceria com a professora Eda Cury e a Tânia Campos. Chama Espaço e Forma. Eu utilizei com vocês apenas um capítulo que fala sobre a questão da área e do perímetro. Bem, aqui a gente tem uma situação problema, né? Uma família de joaninhas construiu uma casa, construiu casas, né, cercadas de palitos com diferentes modelos. Descubra qual delas usou menos palitos e qual delas fez a casa com maior área. Vamos lá. Então, vamos para a atividade. Uma família de joaninhas construiu casas cercadas de palitos, esses palitos de fósforo aqui. Vamos ver qual o tamanho desse palito de fósforo? Esse palito de fósforo, olha, eles têm em média 4 centímetros, tá ver? Ó, 4 centímetros. Então, vai medir mais ou menos não, vai medir 4 quadradinhos desse daqui, porque cada quadradinho desse tem 1 centímetro. Bem, vamos voltar aqui, ó. Então, as joaninhas, né, a família de joaninhas, construiu suas casinhas cercadas de palitos com diferentes modelos de casinhas. Descubra qual das joaninhas, né, qual delas usou menos palitos e qual delas fez a casa com maior área. Perceberam? A gente tem duas perguntas, uma mesma situação, problema. Primeira pergunta, qual joaninha usou menos palito? E a segunda pergunta, qual que construiu com a maior área? Vamos lá? Olha, eu fiz o desenho na malha quadriculada para poder visualizar melhor. Isso é muito importante fazer com as crianças também. E vamos ver de uma por uma. Olha só, da Belinha, 1 palito, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, 12 palitos. Olha por que é bom marcar, né? Tanto que eu ia voltar aqui. Então, 12 palitos que fizeram um contorno. Como que chama esse contorno? Esse contorno se chama perímetro. Então, da casa da Belinha, a gente tem que o perímetro é igual a 12 palitos. Bem, agora vamos ver o da Maricota. A Maricota usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 palitos. Então, a Maricota usou para o contorno, para o perímetro, 10 palitinhos. Agora vamos ver a casa da Cidinha. Ela usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 palitos é a medida do contorno do perímetro. Então, o perímetro aqui marcado como 14 palitos. A pergunta era: qual das joaninhas usou menos palitos? Então, qual usou menos palitos? A Belinha usou 12, Maricota 10, Cidinha 14. O menor número é da Maricota. Maricota usou menos palitos. Agora vamos ver a questão da área. Da área nós temos aqui, ó, que a Belinha usou 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 quadradinhos é a área da casa da Belinha. Vamos ver a área da casa da Maricota, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a área da Maricota também é 5. E o da Cidinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área da casa da Cidinha é 6. Então, a que tem a maior área é a casa da Cidinha. Então, é essa a atividade das joaninhas. E lógico, as crianças podem criar outras casinhas. Bem, aqui nós vimos que utilizei palito de fósforo, como foi sugerido aqui no livro da professora Célia Maria Carolino Pires. Eu poderia já ter riscado esses fósforos para maior segurança, se caso eu fosse realizar com as crianças mesmo, ou então fazer uma figura ainda maior utilizando palitos de sorvete. Então, qual das joaninhas usou menos palitos? Vocês viram que é a Maricota, né? Então, tem um perímetro menor, foi o da Maricota. E qual das joaninhas construiu a casa com maior área? A Cidinha, né? Então, ela teve aí 6 de área. Bem, é interessante essa situação problema porque tem 2 questionamentos em uma situação problema só, né? Então, é importante trabalhando isso com as crianças. Vocês viram que eu falei contorno, mas logo em seguida eu expliquei que contorno é perímetro. É muito importante trabalhar a linguagem matemática com as crianças e explicando os significados, né? Agora vamos para mais uma atividade chamada Comparando Superfícies. Essa atividade também é do livro da professora Célia, só que eu fiz uma adaptação. Eu adaptei essa atividade para a utilização de recursos tecnológicos também. Vamos lá. Essa atividade, também elaborada pela professora Célia Maria Carolino, chama Comparando Superfícies. Olha só o desafio que ela lançou para as crianças. Ela entregou 10 papeizinhos desses espelhos laminados, né? E pediu para que eles construíssem figuras. Um grupo construiu essa figura aqui, né? Que são os 10 quadradinhos vermelhos, um do lado do outro. O outro grupo pegou os 10 quadradinhos e colocou 4 aqui, 8, 9, 10, né? O outro grupo pegou os 10 quadradinhos verdes e construiu assim: 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Construiu dessa forma. E o outro grupo pegou os quadradinhos azuis e colocou 5 aqui e 5 aqui. Representando no nosso geoplano, essa é a representação dos azuis, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e embaixo também 5. Então, os 10 quadradinhos nos azuis. Esse daqui sendo o geoplano construído com papelão e palitos de churrasco do Joel. Agora, vamos ver aqui nesse outro geoplano. Bem, aqui o vermelho, né? Então, um quadrado vermelho, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e aí 10, é que não coube aqui, né? E aqui o verde. Então, 1, 2, 3, 4, 4 aqui em cima também, 8, 9, 10. E o laranja, 1, 2, 3, 4 e 8, né? Contando de cima também, 9, 10. Bem, aqui no geoplano. E agora ela lançou a pergunta, olha só o que ela fez. Ela deu 10 quadradinhos vermelhos para cada grupo. E isso ela falou para todas as crianças. E aí agora ela perguntou assim, depois de construído, qual dessas figuras possui a maior e a menor área? E lógico que teve uma criança que concluiu, tem a mesma área, porque foi dado o mesmo número de quadradinhos. As crianças estavam atentas, né? Se alguma criança respondesse o contrário, seria possível calcular a área de cada uma dessas figuras. Só que aí a gente pode lançar outro desafio. Tem a mesma área, mas será que tem o mesmo perímetro? O mesmo perímetro não. Vamos calcular? Olha só. Dessa figura aqui em vermelho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desse lado. Lógico, 10 desse outro lado. 10 com 10, 20. Mais um aqui, outro aqui. 20 mais 2, 22. Então, 22 de perímetro, que é o contorno, né? Agora, vamos ver aqui. 1, 2, né? Aqui, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui nós temos 14 de perímetro, né? Então, 14 centímetros, porque cada espacinho desse é centímetros. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui também nós temos 14 centímetros de perímetro, né? Agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui também nós temos 14 centímetros de perímetro, né? Então, aqui perímetro. Bem, o que nós podemos concluir com isso? Que a figura vermelha é a que possui o maior perímetro, porque ela tem 22 centímetros de perímetro. E o restante possui a mesma medida dos perímetros. Esse é um desafio interessante para levar para a aula também. Bem, e além disso, é possível trabalhar com o geoboard. Outra forma também de trabalhar com o geoplano é utilizando o geoboard. E aí vocês podem aproveitar os recursos tecnológicos, como o computador, o notebook, ou até mesmo a televisão retroprojetor, né, que tiver na escola. Vocês digitam geoboard no Google e encontra esse primeiro link aqui, vou deixar nos nossos slides também. Bem, o primeiro que aparece é esse geoboard com um espaçamento maior. Eu vou usar esse aqui com um espaçamento menor, porque ele é mais amplo. Aqui eu posso colocar linhas nele, para facilitar a compreensão das crianças. E posso colocar também os números. Bem, vamos lá, vou mostrar como funciona. Posso fazer desenhando ou com elásticos. Eu vou fazer com elástico para mostrar mais próximo aí do que seria o geoplano normal, né, o físico. Então, vou fazer uma figura de 1 centímetro de altura, né, 10 centímetros de comprimento, aqui. E aí, eu puxo aqui. Então, 1 por 10 é o tamanho desse retângulo, né? Sendo que ele tem 10 centímetros de área, porque se eu contar todos os quadradinhos vai dar 10, e vai ter 22 centímetros, né? 10 centímetros quadrados de área e 22 centímetros de perímetro, porque aqui tem 10, mais 10, 20, mais 1 e mais 1, 22. Bem, agora eu posso construir outra figura também.
Aqui, ó, por exemplo, eu posso vir aqui e construir uma figura que tenha 2 aqui. Aqui possa vir a ter 3, né? E aqui mais 3. Bem, aqui puxa pra cá mais 2. E puxa aqui para mais 2. Aqui. Então, essa figura aqui, por exemplo, a gente tem... aqui nós temos 8, né? 9, 10, também 10 centímetros quadrados de área, só que o perímetro é outro perímetro, né? Então, 4 aqui, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Então, a gente tem outro perímetro. E se eu quiser anotar isso para não esquecer, posso? Pode, aqui você pode anotar para calcular a área e o perímetro. Opa, perímetro, isso. E aí, ó, feito, e eu posso deixar aqui, né? Ah, mas e aí para calcular? Também tem aqui, eu posso utilizar esse recurso também, né? E tem outros recursos aqui que podem ser utilizados, explorados, escrita, cálculo, eu posso desenhar, né? Então, por exemplo, eu posso escrever aqui, né? Ó, grifei, e explorar bastante isso com os alunos na sala de aula. Bem, então vamos lá, né? Vocês já viram a questão do material feito do geoplano com caixa de papelão, palito. Agora vocês viram também o geoplano normal, né? Que é aquele de madeira que a gente tem normalmente nas escolas. O digital também, o geoboard. E aí a gente até pergunta, né? Essas figuras têm a mesma área? Sim, né? Então todas possuem 10 centímetros quadrados de área. E o perímetro? O perímetro a gente viu que não, né? Que essa daqui, né? Essa que está em amarelo, no caso, tem um perímetro maior. E é interessante explorar isso com os nossos alunos, porque às vezes eles olham, porque tem a mesma área, vai ter o mesmo perímetro? Não. E a gente não pode trazer isso pronto. Vamos explorar, vamos vivenciar, calcular juntos. Mais uma situação muito divertida desse livro aqui da professora Célia. As casas do doente Gandu, né? Do Edu também. Vamos lá. Então, o Edu está lendo uma história sobre duendes que vivem nas florestas. Ele está adorando. Gandu era um duende de apenas 3 centímetros de altura. Ele possuía um único tesouro, um pedaço de barbante azul que levava para toda parte. Gandu não tinha moradia fixa, dormia cada noite num recanto diferente da floresta. Mas para ninguém achar que ele não tinha casa, formava com o barbante azul as paredes do seu lar e procurava sempre fazer uma casa diferente. Então, vamos olhar essas daqui, né? A gente tem uma com 3 centímetros de cada lado, um quadrado, né? Com 3 centímetros de cada lado. Nós temos um retângulo com 2 centímetros aí de altura, 4 centímetros de comprimento. Um triângulo com 3 centímetros de um lado, 5 centímetros do outro, 4 centímetros do outro. E aí, várias outras formas também. Então, aqui, ó, você gostou da história do Gandu? Então, responda. Qual é o comprimento do barbante do Gandu? Esse barbante não faz o contorno da casa dele? O contorno não é o perímetro? Olha, um desafio diferente, uma outra forma de perguntar qual que é o perímetro, né? Como você fez para descobrir? De todos os tipos de parede, qual você acha mais complicado medir? Por quê?
né? Aí aqui a gente tem até a resolução de uma criança que colocou um pontinho de interrogação aqui, ó, quando não era uma forma geométrica, foi mais complexo medir, né? Bem, pegue 5 barbantes, 5 tipos de barbante, né? Todos do mesmo tamanho, e invente outros tipos de moradia para o nosso amiguinho. Então vamos ver como resolver essa situação do Duende Gandu, né? Então vamos lá. Nessa atividade tem a história do Duende Edu. O Edu, ele é um duende que ele vive numa floresta e a casinha dele depende desse barbantezinho aqui, né? Então aonde ele vai, ele monta uma figura geométrica com o seu barbante e aí ele faz sua moradia. A primeira pergunta: qual é o comprimento do barbante do Edu? Olha, não vamos poder medir direto o barbante, vamos tentar de outra forma. Olhando aqui essas figuras, vamos descobrir o comprimento? Lembrando que esse é o contorno da casinha dele, logo é o perímetro, né? Então aqui nós temos 2 centímetros, se tem 2 centímetros aqui, tem 2 centímetros aqui, né? Nós temos também 4 centímetros aqui e 4 centímetros aqui. Bem, 2 mais 2, 4, com 4, 8, com 4, 12. Nós somamos todos os lados, então nessa primeira figura deu 12 centímetros de contorno, perímetro. Então esse barbante que faz o contorno teria 12 centímetros. Vamos comprovar em outra casinha que o Duende Edu tenha feito. Então, ó, 3 centímetros, lembrando que é um quadrado, né? Então, 3 centímetros de cada lado. Então, ó, 3 centímetros. Então, 3 mais 3 mais 3 e mais 3, 12, né? Mesma coisa que 3 vezes 4. Então, 12 centímetros, essa casinha também. Então, a gente tá vendo que o barbante dele tem o mesmo tamanho. Se a gente contar em todas as figuras, que nem nesse hexágono, né? Que todos têm 2 centímetros de lado, ó, 2 centímetros. Então, 2 vezes 6, 12 também. Então, nosso barbante aqui tem 12 centímetros. Vamos comprovar? Então, aqui, ó, nosso barbante. E eu vou medir aqui, ó. Colocar no comecinho da régua, lembrando na hora de ensinar as crianças a usar a régua, que a gente começa pelo 0, né? Porque do 0 a 1, nós temos uma infinidade de números. Então, ó, do 0 a 1, 12 centímetros. Desafio que a Célia Maria Carolino lançou para as crianças. Invente outras moradias com esse mesmo barbantezinho de 12 centímetros, né? Ela ainda pergunta como que você fez para descobrir, porque ela segue a matemática investigativa. Vamos lá? Colando os barbantes. Eu posso pegar aqui, começar a colar, só que eu já trouxe um prontinho para vocês, ó. Né? Então aqui a gente tem outras opções também, que nem esse losango, né? Nesse losango, cada um tem 3 centímetros, né? Então 3 vezes 4, 12, né? Aqui nesse triângulo nós temos 5 com 4 com 3, totalizando 12 centímetros também. Então, esse aqui é o desafio do Duende Edu. Bem, agora vamos para a atividade que se chama As Figuras Coloridas de Carlos, que também foi elaborado aí nesse livro que eu apresentei para vocês. Vamos para a atividade das figuras coloridas do Carlos, né? O Carlos, ele pegou vários papéis e organizou as figuras coloridas. Eu trouxe para vocês aqui no Geoplano. Esse Geoplano é o que pode ter lá na escola de vocês, né? Mas se acaso vocês falarem não tenho Geoplano em casa,
e nem na escola, né? Principalmente lá na escola. Dá para fazer esse daqui que o PCMP Joel trouxe. O Joel é de anos finais de ensino médio. Vocês vão falar, por que o Joel fez um geoplano? Porque essa noção de área, perímetro, configuração retangular começa no 3º ano e prossegue 6º, 7º, né? Uma aprendizagem aí que é para a vida, né? Então aqui temos esse daqui que é uma caixa de papelão, tá vendo? Uma caixa daquelas de livro. E aqui ele pegou palito de churrasco e foi cortando, enfincou aqui, passou uma cola e dá certo também, tá vendo? Então vamos lá. Vou colocar uma do lado da outra aqui. A primeira figura do Carlos tinha 2 quadradinhos assim e 2 aqui assim, né? Então essa é a primeira figura. Então na hora de calcular, nós temos 3 pinos por 3 pinos. A segunda figura, nós temos 3 aqui e 5 aqui. A terceira figura, né, nós temos 4 por 4. E a segunda, 2, né, por aqui, 10. E essa autora aqui, que é incrível, vocês já conhecem, né, a Célia Maria Carolino, ela fez uma pergunta para as crianças, mostrando as figuras do Carlos. Qual dessas figuras ocupa a maior área? E adivinha o que as crianças responderam? Que essa daqui ocupava a maior área. Vamos pensar que cada um desses aqui é um quadradinho, né? Então, as crianças acreditavam que essa ocupava a maior área. Mas será que é isso mesmo? Vamos olhar aqui. Bem, para calcular a área, a gente tem que ver que cada quadradinho desses é uma unidade de medida de área. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, nessa figura verde, nós temos 10 centímetros quadrados. Lembrando que cada quadradinho desse é marcado por centímetros, né? Agora, vamos ver essa figura aqui, vermelha. Nessa vermelha, nós podemos trabalhar a configuração retangular, né, do campo multiplicativo. Nós temos 1, 2, 3 e 4, né, nessa linha vertical, e 4 na horizontal. 4 vezes 4, 16. Então, olha só, esse daqui já tem 16 centímetros quadrados de área. Então, vamos ver qual que ocupa a maior área. Aqui nós temos 3 e aqui 3. 3 vezes 3, 9. 9 centímetros quadrados. E aí vocês vão me falar, Tamires, olha só, meu aluno não sabe multiplicação, ele não vai saber fazer 4 vezes 4. Pode contar quadradinho por quadradinho que dá certo também. Agora vamos ver esse daqui. Deixa eu fazer a flechinha aqui para cima. Aqui nós temos 5 e aqui 5. 5 vezes 2, 10 centímetros quadrados. E aqui também, só que aqui só mudou a posição, né? Aqui a gente está na horizontal, aqui vertical. Então, 5 vezes 2, 10 centímetros também quadrados, né? Então, lembrando, área, centímetros quadrados. Então, olha só, as crianças acreditavam que era esse. Segundo o livro aqui, né, a Célia Maria Carolino falava que as crianças achavam que era esse porque é o mais comprido, né, segundo as crianças. Mas agora a gente vê que é esse aqui, ó, o vermelho, né, que aqui a gente deixou de rosa, né, por causa do elastiquinho. Aqui também tá no do Joel, né, que foi feito de papelão e palito. Aqui, e esse daqui ficou o que ocupa a maior área, porque ocupa 16 centímetros quadrados. Não é isso? Para saber mais, né? Não tem geoplano, não tem recursos tecnológicos em sua escola para usar o geoboard, né? O que a gente vai fazer? Vamos deixar de trabalhar? A gente tem a opção, né? A opção de construir. E construir junto com as crianças é mais divertido ainda.
recomendo esse vídeo. Esse vídeo é uma criança, dá até para ver na mãozinha dele, né? Que ele fez no papelão, pintou tudo, ele usou as medidas, se eu não me engano, acho que era 5 centímetros. Essas são tampinhas daquelas caixinhas de leite, sabe? Que vem com tampinha. E aí ele foi colando com cola quente com a ajuda, né, da professora, da família. E clicando na imagem vocês conseguem assistir o vídeo. Vou deixar aí para vocês também. Esses slides vão estar em PDF na descrição desse vídeo, tá bom? E também tem a opção de fazer que nem o do Joel, né? Com a caixa de papelão, vai enfincando lá os palitinhos de churrasco, tudo na mesma medida. Para saber mais, então, na última TPC, né, eu tinha mostrado o canal da Multirio para vocês. Essas são aulas mesmo, aulas direcionadas aí para as crianças, principalmente para as crianças do 5º ano. A gente tem o cálculo do perímetro na malha quadriculada do canal Multirio, no canal Tempo de Estudar. E nós temos também aí direcionado para o 5º ano, área de figuras planas em malha quadriculada. E aí vocês vão me perguntar, mas só 5º ano eu posso adaptar aí para os meus alunos do 4º, para os meus demais alunos? Pode sim, né? Fazer essa adaptação. Nossas referências bibliográficas são a Célia Maria Carolino Pires, esse livro que eu mostrei para vocês, né, do Espaço e Forma, o livro também, né, da professora Silva e Souza, do Geoplano e o Cálculo de Área e Figuras Planas. Também o nosso material da professora Serrazina, né, Maria de Lourdes Serrazina, a Didática da Matemática lá, e o Gerard Verneau, né, na Teoria dos Campos Conceituais, as pesquisas em Didática da Matemática. E agradecemos a atenção de todos os professores e professores coordenadores que acompanharam essa formação, e eu quero instigar vocês a fazer o seguinte: desenvolvam essas atividades na aula, lógico, relacionando aí com o material do EMAI, do Aprender Sempre, né? Fotografem, né? Lógico, com direito de imagem. Divulguem para os seus professores coordenadores e coordenadores, se puderem enviar para os seus PCNPs, né, para a nossa equipe aqui do núcleo, a gente consegue divulgar essas boas práticas e mostrar que realmente nossas ATPCs estão aí conseguindo contribuir um pouquinho que seja na aula de vocês. Um grande beijo e uma excelente semana!